É com você, Waldo. Já está gravando. Boa noite, meus queridos irmãos, todos aqueles que estarão ouvindo esta pregação, a pregação do nosso líder, do pastor Hélio Piovesan, com o tema Não Julgueis. Nós fazemos parte da Igreja Evangélica de Interlagos, onde os nossos cultos eles são todos realizados através da internet. Então, todos estão convidados. Temos as nossas redes sociais no YouTube, Instagram, e temos também o nosso site, onde você pode acompanhar e você terá acesso a todos os nossos vídeos. Temos também os cultos nas sextas-feiras, onde nós fazemos os estudos bíblicos. E nesta noite, o pastor Hélio vai falar sobre não julgueis, conforme já havia dito. Necessário fazermos uma oração, que nós entendemos que quem comanda a igreja é o Espírito Santo. Então, vamos nos colocar diante dele neste momento, para que nós possamos ter a compreensão exata desta pregação. Ok? Então, coloque-se diante dele agora e vamos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, Pai glorioso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento nós nos colocamos em total submissão ao seu senhorio, ao teu poder. Eu peço em oração, papai querido, que o Senhor use o teu servo, pastor Hélio, para que nós possamos alimentar ainda mais através desta mensagem. Nós fazemos esta oração humildemente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Waldo. Glória a Deus. Obrigado pela oração. Para quem não me conhece, sou o pastor Hélio Piovesan. Irmãos, hoje é dia 6/8/2023, agora 18h35, tá bom? Se você entrou aqui na gravação, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica, tá? Nos reunimos de domingo às 18 horas e às sextas-feiras às 20 horas. Temos um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você tem um canal de comunicação, tem um botãozinho aqui também em cima de ao vivo, né, que você pode assistir os nossos cultos ao vivo. Temos também um canal no YouTube, que é a Igreja de Interlagos, temos o Facebook e o Instagram. Fica à vontade para você entrar lá e você assistir todos os nossos cultos. Hoje é dia de Santa Ceia, né? Hoje é dia de Santa Ceia e o assunto que eu escolhi para falar é sobre não julgueis. Um assunto bastante conhecido, todo mundo conhece esse assunto na Bíblia. E aí, uma certa ocasião, eu orei. Só deixa eu diminuir um pouco a iluminação, que eu acho que está meio estourado aqui, né? Espera aí. Vamos ver se assim, acho que melhorou, né? Uma vez eu fiz uma oração para uma pessoa e o irmão virou para mim depois da oração, falou assim: não, pastor, podemos orar para aquele sujeito é do diabo. Aquilo lá já está vendido para Satanás, aquilo lá já está, né? Eu falei assim, olha, a gente tem que ter uma visão cristã, e não importa se a pessoa já é de Satanás ou não, nós vamos orar para que ele se converta, assim, né? Então, eu resolvi trazer essa mensagem, né? Não é endereçada, é para que nós possamos refletir sobre essa questão do julgamento, né? Porque às vezes nós julgamos de um jeito, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que se converteu no finalzinho, nos últimos suspiros de vida, nos últimos, a avó da minha esposa, né? A avó da minha esposa,
ela tinha 89 anos, estava num leito de hospital. A Rosana foi lá, ela não saiu daquele hospital, ela morreu lá, naquele hospital, um dia depois. A Rosana, minha esposa, foi lá, eu não podia, eu estava trabalhando, trabalhava em outra cidade, era difícil para mim, a Rosana foi. E lá naquele momento, a Rosana perguntou para ela: vó, a senhora não quer se converter ao Senhor Jesus? O Senhor Jesus tem uma promessa de ressurreição para nós. E explicou para ela, e ela era lúcida, ela estava com o corpo envelhecido, 89 anos, o corpo envelhecido, mas a cabeça lúcida, de uma lucidez impressionante. E aí a Rosana falou, pregou o evangelho para ela, 89 anos, nos últimos dias, o último dia de vida dela, ela morreu no dia seguinte. Vó, a senhora quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Ela, quero. Vó, a senhora quer se batizar? Eu posso batizar a senhora agora aqui. Eu batizo a senhora. Aí a vovó falou assim, sim, eu quero me batizar. Ela se batizou, irmãos, no dia seguinte ela faleceu. No dia seguinte. Então, irmãos, olha só. A vovó da Rosana se converteu e aquilo foi, assim, uma bênção pra gente. O meu sogro se converteu, mas ele se converteu antes. A minha sogra se converteu, a minha cunhada se converteu. Está assistindo o culto aqui, a Marília. Irmãos, é um fato. A pessoa pode ser um assassino, aquele rapaz, aquele assassino da filha da Glória Pérez, Daniela Pérez. O cara era um assassino, ele assassinou, ele matou uma moça. Ele pecou gravemente. Mas na cadeia ele se converteu, pediu perdão, saiu da cadeia e foi estudar o evangelho. É difícil de perdoar. Imagina você matar uma pessoa, mas não somos nós que fazemos isso. Não somos nós. Preparei esse estudo com essa intenção de organizar os nossos sentimentos. O objetivo é organizar aquilo que sentimos. Hoje, irmãos, nós vivemos uma época de puro ódio, principalmente nessa questão política. Né? Todo mundo aqui sabe o meu posicionamento político. Né? Mas eu não fico falando, eu não fico apregoando política, porque eu não estou aqui para pregoar política, eu estou aqui para pregoar o Senhor Jesus. Um dia eu estava na sala dos professores, para quem não sabe, eu sou de direita, né? De direita. Aí eu estava na sala dos professores, uma professora falou assim, eu odeio essa gente que vota na direita. Peraí. Eu sou somente uma pessoa que vota na direita. Eu não tenho outras qualidades. Eu não tenho mais nada a dar para a sociedade, a dar para as pessoas. É só essa visão? Nós vivemos uma época de ódio, irmãos. Puro ódio. Se você não pensa como eu penso, eu vou mostrar para vocês duas frases. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês duas frases. E vocês vão me dizer se isso não é motivo de ódio, mas eu não quero colocar esse ódio no meu coração. Né? A primeira frase, deixa eu só pegar ela aqui. Né? Só um minutinho. É que às vezes eu demoro um pouquinho para mexer no celular, porque eu sou meio ainda ruim, né, para mexer no celular. Ah, tá aqui, perdão. Vou mostrar aqui, só um minutinho, já lembrei onde está. Quero mostrar para vocês essas duas frases. A primeira frase diz assim, vocês vão matar na primeira.
já não são humanos. Já não são seres humanos, são animais. A nossa tarefa é, portanto, não é, portanto, humanitária, mas cirúrgica. Caso contrário, a Europa perecerá sobre a doença judia. Vou repetir. Já não são seres humanos, são animais. Nossa tarefa não é, portanto, humanitária, mas cirúrgica. Caso contrário, a Europa perecerá sob a doença judia. Essa frase deu para você saber quem é. Adolf Hitler. Ele disse isso. Ele falou desse jeito. Ele considerava o povo judeu como animais. A segunda frase, se vocês puderem colocar aqui no chat, tá? Põe aí no chat. A segunda frase é essa daqui, ó. Aspas. Não são seres humanos, são animais selvagens. Essa gente precisa ser extirpada. Vamos ver se você sabe de quem é essa segunda frase. Põe aí para mim no chat. Escreve lá no chat. De quem você acha que é essa frase? Já tenho uma resposta. Quero saber se tem mais alguém aí que sabe de quem é essa resposta. Mais uma resposta. Vamos lá. Vamos, irmãos. Coloquem aí de quem vocês acham que é essa frase. Quero muito saber o que vocês pensam. Vamos lá. Tá bom. Essa frase é do Lula. Infelizmente é do Lula. Veja só, que coisa séria, não é? Se você desumaniza, como Hitler fez, ele foi lá e desumanizou os judeus. E aí os soldados judeus, os soldados alemães, não viam problema nenhum em matar judeus, porque não eram humanos. Mas eu não estou aqui para ficar julgando frase de ninguém. E daqui a pouco eu volto nesse assunto. Vamos abrir em Mateus, capítulo 7, de 1 a 4? Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, janela, Mateus 7, de 1 a 4. Ele diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgamos, sereis julgados. Perdão, li errado. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão cisco, né? E não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando com uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas. Ah, não, só até aí, tá bom. De 1 a 4, tá bom. Então tá aí. Há um claro aviso aqui, queridos irmãos. Um claríssimo aviso. Só deixa eu voltar aqui. Uma admoestação de Jesus, né, que ele nos dá, pois há uma herança cultural nossa, e naquele momento dos judeus, em julgar. Porque lá no Velho Testamento, quem tinha a lei, quem conhecia a lei, podia julgar. Ora, se eu conheço a lei, eu posso julgar, mas você está fora da lei. É uma forte recomendação de Jesus para que nós ofereçamos a outra face. Essa é a questão. Jesus, ele nos dá essa recomendação. Está lá em Mateus
capítulo 5, de 38 a 42. Vamos ler lá. Vamos ler Mateus, capítulo 5, do verso 38 ao 42. Então ele fala assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Está aí, ó, a lei de mosaica aqui, ó. Eu, porém, vos digo, aqui é outra história, aqui já não é mais Jesus está falando, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica e larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhes empreste. Isso quer dizer que nós devemos amar e não julgar o nosso próximo. E eu vou explicar o porquê que nós não devemos fazer isso. Essa frase não é minha, eu gostei muito e pus aqui. O homem vigilante primeiro deve reconhecer as próprias fraquezas e limites, pois todo o julgamento é um ato precipitado. Paulo nos diz, agora é minha frase, Paulo nos diz que ele reduziu o seu corpo à servidão. E ainda diz que a nossa semeadura seja sempre espiritual e não carnal. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 9, onde ele está falando isso. 1 Coríntios, capítulo 9. Então, lá no verso 27, ele fala assim, olha só. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. E no verso 11 do mesmo capítulo, ele fala assim, se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Ou seja, ele está falando, olha, plante, semeie no campo espiritual. Ele nos deu uma ordem muito clara ao nosso coração. Muito clara. O Senhor Jesus nos deu essa ordem, e é essa, não julgar. Nenhum de nós tem o direito de julgar os outros. Todo o julgamento é uma ação precipitada. É envolto em fantasias, em incertezas. E a nossa própria subjetividade que olha, analisa e vê as coisas de acordo com os nossos próprios critérios. E não como a verdade como tal. Irmãos, o juízo e o julgamento pertencem a Deus. É Ele quem vê do alto. Ele quem vê amplo, com amplitude. É Ele quem vê a situação inteira e por completo. Mas eu tenho aqui que dizer para vocês que é difícil não julgar. É difícil não omitir juízo. É difícil não nos posicionarmos diante das coisas, dos fatos e dos acontecimentos. É difícil. É muito difícil. Mas calma que tem muito tempo aqui, muita coisa ainda para eu falar. Então, Paulo subjugava o corpo dele, a servidão, para que ele não corresse o risco de cometer, por exemplo, julgamentos. A questão não é de tomar posição contra ou a favor de alguém. A questão é que, ao julgar, o faremos de acordo com os nossos critérios pessoais, e nós não somos juízes.
Não somos juízes. Queridos, ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. É difícil. Andar neste mundo requer habilidade. Porque Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. João capítulo 16, 33. E essas aflições são muitas. Quando eu tenho uma aflição, quando eu sofro uma aflição, uma angústia, uma dificuldade, essa angústia, essa dificuldade molda o meu jeito de pensar. Mexe com aquilo que eu penso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós somos seres humanos e somos limitados. Veja, irmãos, isso eu estou falando sobre as atitudes das pessoas. É difícil a gente não ser julgado. Perdão, é difícil a gente não julgar. A todo momento estão nos obrigando a fazer o que nós não queremos fazer. A todo momento entra pelos meus olhos, entra na minha mente, um monte de informação que molda o meu jeito de pensar. Hoje nós temos a informação, o mundo inteiro aqui, ó. Se eu quiser, eu converso com a minha sobrinha que está no Japão agora. A filha da Marília está lá no Japão. Se eu quiser falar com ela, eu falo com ela agora. Em tempo real. Eu tenho 60 anos. Lá atrás, quando meu pai comprou o telefone, que eu era adolescente, devia ter 13 anos. Ele queria falar com a irmã dele que morava lá. Eu morava no Paraná, numa cidadezinha chamada Arapongas. E ele queria falar com a irmã dele lá no estado de São Paulo, na cidade perto de São José do Rio Preto. Ele ligava para a telefonista, pedia para a telefonista, tal hora você pode fazer uma ligação assim, assim, assim. Aí aquela hora a telefonista fazia. É esquisito, né? Mas era assim, a gente solicitava. A todo momento eu estou recebendo informações na minha mente. A todo instante eu estou recebendo coisas. Olha como o mundo te empurra para você mexer com a sua mente. Nós temos que lutar pela nossa sobrevivência o tempo inteiro. As perseguições ideológicas, as desilusões emocionais, doenças, a velhice, a morte de parentes, o desemprego, o subemprego, etc, etc. Faz parte da nossa vida diária expressar as nossas ideias e vontades, que nem sempre são bem interpretadas. Eu julgo o tempo inteiro. Por isso que é necessário nós pegarmos este livrinho aqui, ó. Tá vendo esse livrinho aqui? É um livro interessante, bacana pra caramba. Foi escrito há muito tempo atrás. Esse livrinho tem que entrar na nossa mente e moldar o nosso pensamento. Por quê? As nossas vidas já são moldadas por todas as informações que nós recebemos do lado de fora. Percebe? Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Né? Eu acho engraçado porque nós homens, né, os homens que estão assistindo aí, vocês vão concordar, há de concordar comigo. Né? É engraçado, né? As mulheres, elas se vestem, se arrumam,
perequetam todas, né? Assim, faz isso, faz aquilo. E na realidade, nós homens, às vezes a Rosana fala, poxa, eu fiz tal coisa, você não reparou? Eu não sou de reparar. Eu não sou de perceber. Você não viu minha sobrancelha? Você não viu meu cabelo? Olha o brinco que eu estou usando. Olha o batom. Olha só a minha pele, como estou enrugada, como estou envelhecendo. Rosana, eu não olho isso, Rosana. Eu não vejo essas coisas. Eu mal enxergo. Eu vou lá na cozinha preparar alguma coisa para comer. A hora que eu abro aquele armário cheio de coisa, eu falo, meu Deus, onde está tal coisa? Eu não consigo enxergar. Eu não reparo. E é engraçado que agora tem uma moda, e eu percebo isso porque eu dou aula para adolescentes, né? Tem uma moda que as mulheres fazem umas sobrancelhas assim, parece um V de cabeça para baixo, assim. Mas é uma coisa tão artificial, tão estranha, tão esquisita. Elas não perguntam para nós, homens, o que nós achamos daquele tipo de sobrancelha. Eu acho horroroso. Tem uma moça lá, uma professora, que ela pinta aqui, mas parece uma taturana, um negócio horroroso, pintado, pigmentado. Eu sei lá o que é. Se perguntasse, escuta, você acha que eu devo... Não, não faz. Fica desse jeito, que você está mais bonita assim. Então, você percebe como o mundo molda a gente. Não, você tem que julgar, você tem que observar, você tem que isso, que aquilo. Mas não é assim que Jesus pensa. Não é desta maneira que o Senhor Jesus quer que nós vivamos. O mundo nos faz idolatrar o dinheiro. Como é que eu posso julgar alguém sendo que o dinheiro é importante, é mais importante? A beleza, a estética é mais... Como é que eu posso julgar alguém? Sendo que o mundo está fazendo eu me engolir de coisas mundanas. Todos esses detalhes aí nos põem a perder. Ou pelo menos faz nos sentir que estamos perdendo. No mundo tereis aflições, irmãos. No mundo tereis aflições. Estas aflições atrapalham o nosso julgamento. Eu tenho a tendência de julgar o meu próximo, o meu semelhante, pela aflição que eu estou passando. Olha que interessante. À medida que eu envelheço, à medida que o tempo passa, nós começamos a dar valores diferentes para as coisas do que um jovem dá valor. Se nós nos convertemos ao Senhor Jesus e nós passamos a deixar com que o seu Espírito Santo molde o nosso raciocínio, a fazer com que o Espírito Santo entre em nós e mexa na nossa escala de valores. Nós precisamos mudar essas escalas de valores por escalas espirituais. Nós precisamos olhar para o Evangelho de maneira profunda e permitir que esse Evangelho mude os meus princípios. O Evangelho do Senhor Jesus, ele precisa ser o pilar da minha existência.
É isso que precisa acontecer. Eu tenho que olhar para as coisas de Cristo como sendo as coisas mais excelentes. E para isso, eu preciso ler e ler e ler e conhecer a Bíblia. Me alimentar diariamente com a palavra do Senhor Jesus, senão a minha escala de valores vai ser afetada pelo mundo. E aí, o julgamento que eu fizer vai ser por essa escala mundana. Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele é manso e humilde. Quando a gente começa a se envolver com Cristo e se envolve muito com Ele, nós passamos a ter as suas características. Manso e humilde. Onde está esse versículo? É Mateus, eu não me lembro agora. Eu lembrei agora e alguém pode achar aí para mim, por favor? Tomai sobre vós, deve ser Mateus 9, 8, alguma coisa assim, não é? Valdo, acha aí para mim. Mateus 11, 28. Mateus 11, né? Então ele fala lá assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Aprendei de mim. Olha lá, ó. Jesus está falando assim, ó, eu sou o padrão. Eu sou o padrão. Aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim. Olha o que Jesus está falando. Como é que eu vou aprender de Cristo se eu não me envolvo com Cristo? Como é que eu vou aprender dele se eu não me comprometo com ele? Aí, a nossa escala de valores é afetada por Cristo. Percebe? Se você se deixa levar por Cristo, a sua escala de valores vai ser a de Cristo. Você tem que considerar que você não faz mais parte desse mundo. Você já não é mais daqui. Ah, mas eu sou jovem, eu ainda tenho tanto pela frente, tantas coisas que eu quero viver na minha vida e tal. Tudo bem, vai viver a sua vida. Não tem problema. Jesus Cristo não falou que você tinha que se converter e morrer. Ele falou que você tinha que se converter, nascer de novo e viver a vida. Só que com outra escala de valores. Percebe? Deixa eu contar um caso aqui para você. Teve uma época que uma pessoa se converteu lá na igreja. Uma igreja há muito tempo atrás. Coisa de 20 anos, talvez até mais. 25, 30 anos atrás, numa igreja que eu frequentei, uma pessoa se converteu. Aí se converteu, eu era líder de jovens lá na igreja. Era líder dos jovens. Uma igreja grande. E eu tocava no louvor, eu era líder de louvor e líder dos jovens. Sábado à noite eu fazia culto com os jovens, tal, e não sei o que, a gente saía e tal. E aí essa pessoa se converteu. Mas eu assim, poxa, que bom, né? A pessoa se converteu, legal, tal, não sei o quê. E aí as pessoas vão passando pela vida da gente, o que é normal. Passou um tempo, essa moça se desconectou da igreja, foi embora, né? Arrumou um namorado, aí ela veio aqui, pedi permissão para namorar o rapaz para mim, e eu falei assim, tá, eu permito que você namore. Eu olhei bem nos olhos dela e falei assim, só que cama só depois de casada, tá? Antes de casar ela já estava grávida. A pessoa não tá, a escala de valores não estava definida. Ela não se deixou envolver.
Aí casou, teve bebê, separou, teve outro bebê com outra pessoa, casou, separou, teve outro bebê com outra pessoa. Aí se converteu ao espiritismo, começou no Facebook, só colocava coisa espírita e não sei o quê. Não deixou se envolver com Cristo. A pessoa não quis. Ela queria bagunça, balada, conhecer gente, se envolver com pessoa, mas não com Jesus. Percebe? Irmãos, fazer parte do reino de Deus, você tem que fazer parte da cultura de Deus. A cultura que existe sobre o evangelho tem que entrar em você. Não é o mundo que tem que entrar em você. Você tem que estar envolvido culturalmente para que a sua escala de valores sejam as escalas de valores de Cristo. Por isso que o apóstolo João, acho que é João que fala assim, aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus, torna-se inimigo do mundo. A gente não pode esquecer que o Espírito Santo, ele está sempre aguardando oportunidades para empurrar você, para te levar para a vitória, para te levar para as coisas do reino de Deus. Agora eu vou voltar sobre aquilo que a gente estava conversando no comecinho. Tudo bem, o político lá falou aquela besteira, uma besteira enorme, enorme. Eu fico muito triste de ouvir o nosso presidente falar que nós, que somos da direita, deveremos ser extirpados. Mas mesmo assim, eu vou orar por ele. Percebe? Mesmo assim, eu vou orar, porque não sou eu que faço o julgamento, é Deus quem julga. Eu vou orar para que ele se converta a Deus. Em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, eu vou mostrar aqui para você. Não é fácil. Isso que eu estou falando não é uma coisa simples, irmãos. É difícil. Ele fala assim, admoesto-te, pois, que antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Não são alguns homens. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada e em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós temos uma admoestação aqui para que oremos por todos que estão em iminência, ainda que eu não concorde com este ou aquele que governa. Eu sou de direita, o Lula é de esquerda. Eu não concordo com o jeito que ele fala. Mas eu vou orar por ele porque é bom. Isso é bom. Está escrito aqui, ó. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É bom que eu faça essa oração. Paulo dá uma ordem expressa. Orem. Orem. O nosso julgamento político não está em questão no momento da oração. Paulo não está falando para Tiago ali, para Timóteo ali, olha, se aquele cara for de acordo com a sua posição política, ore por ele, tá? Se não for, não ore. Ele está falando para todos os homens.
O nosso julgamento político não está em questão. Ainda que fosse a pior governança do mundo, o pior ditador, o pior assassino, mesmo assim nós iríamos orar. Poderia ser até o Hitler. Nós iríamos orar por ele. É obrigação do cristão. Por isso que eu falei para vocês a questão cultural. Nós precisamos deixar com que a cultura do Evangelho entre no nosso coração. Que a cultura do Senhor Jesus faça uma modificação interna, senão a gente não vai conseguir orar por essas pessoas. Meu vizinho está aqui num batuque, tem um centro de umbanda, de quimbanda, de não sei o que banda aqui do lado, que passou o dia inteiro batucando. Eles ficam falando aqui, gritando Exu, que não sei o quê, que Inhansã, que não sei o quê, que eu não entendo nada disso aí. Tudo, estão lá cultuando aqueles deuses demoníacos. Mas eu vou orar por eles. Vou orar. Vou orar para que eles se convertam, ainda que eles estejam amarrados até o pescoço com a obra de Satanás. O juízo não é meu, o juízo é de Deus. É Ele que vê do alto. É Ele que vê a situação inteira, completa. Não sou eu. Então, irmãos, é necessário que a cultura do Evangelho mexa com o nosso coração. É fundamental que essa cultura modifique internamente as nossas escalas de valores. E só para terminar, quem não sabe, meu filho, eu queria abrir Romanos 13, de 1 a 7, só para terminar. Romanos, essa eu deixei por último mesmo, tá? Romanos 13, ele fala assim: toda a alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Até o verso 7. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Como diria o pastor Olavo, né? Essa daqui é de matar. Irmãos, não é fácil. Eu li aquelas duas frases para mostrar para vocês que se eu for julgar, eu, Hélio, for julgar, eu não vai ser bom. Não vai ser bom, porque eu não concordo com aquilo que ele disse. Mas mesmo assim eu vou orar pelo Lula. Mesmo assim eu vou orar pelo Alexandre de Moraes. Eu vou pedir para que Deus dê a ele sabedoria.
para que Deus dê a ele a oportunidade de se converter, para que ele se arrependa, para que ele chegue à conclusão de que o que ele falou está errado. Percebe? Então, irmãozinhos, eu quero encerrar agora, porque daqui a pouco nós vamos ter a nossa Santa Ceia, não é? Então, irmãos, é difícil, eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado a gente orar por quem a gente não gosta. Quanta gente estava falando mal do Bolsonaro? Tudo bem. Com ódio mortal. Se encontrar fulano, mata na hora. Não é esse o nosso papel. Nosso exercício é o caráter de Cristo. E se um dia eles se converterem, amém, nós vamos nos encontrar nos céus. Mas a minha escala de valores não pode ser a minha, tem que ser a de Cristo. Nós nos convertemos para ter a escala de valores de Cristo. Ninguém se converte simplesmente para manter a sua escala de valores, não. Olha o que Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos tem que nascer de novo. A sua escala de valores, os seus valores estão todos errados. Quando Jesus fala assim, ó, não julgueis, ele está falando assim, para de julgar, porque vocês não são juízes. Aí Jesus fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus morreu por mim. Qual pecado é maior, o meu pecado ou o pecado de Hitler? Os dois são iguais. Eu sou tão mau, tão perverso quanto Hitler. Eu sou tão ruim quanto Hitler. Eu não mereço que Jesus morra por mim. Mas ele teve misericórdia de mim. Eu não sou melhor que o Hitler. Eu acho que eu sou até pior do que o Hitler. Entende? Mas eu quero aprender com Jesus. Eu quero ser humilde de coração como Jesus é. Manso e humilde. Eu não sou bom, irmãos. Não sou. Então, meus irmãozinhos, nós precisamos nos renovar com essa mensagem, renovar com essa palavra. E chegar para Jesus, Jesus, eu tenho dificuldade para orar pelo Lula. Eu tenho dificuldade para orar pelo Alexandre de Moraes. Eu tenho dificuldade para orar pelos legisladores. Eu tenho dificuldade para orar pelo meu prefeito, pelo meu governador. Eu tenho dificuldade, Jesus. Então, Senhor Jesus, põe a sua escala de valores em mim. Porque eu sei que o Senhor é manso e humilde. E assim como o Senhor pensava, quero eu pensar também. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Quero pedir para quem é que vai fazer a Santa Ceia. Eu acho que é... Deixa eu só ver quem é que vai fazer a Santa Ceia. Espera aí, estou mais perdido aqui. Pronto, a Santa Ceia é o Weber. Se prepara aí, Weber, que você já vai começar a Santa Ceia. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja assistindo a gravação do vídeo. Não tem problema nenhum, tá? Vamos orar. Jesus querido, nós queremos te conhecer, aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Que o Senhor fale aos nossos corações e que mude a nossa maneira de pensar. Senhor, cada um de nós precisamos da tua intervenção no nosso coração, para que nós possamos ver como o Senhor vê. Nós queremos ver, aprender de ti, como está lá em Mateus. Aprendei de mim. Eu quero aprender de ti, Jesus. Todo instante, Senhor. Quero ser manso e humilde como o Senhor foi, porque eu não sou e eu preciso da tua intervenção no meu coração. E eu te peço isso no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Amém e amém.